Olá, turma, tudo bem? Turmas do nono A e do nono B, né? Na aula anterior, a gente tinha iniciado o trabalho sobre as equações do primeiro grau, certo? Do segundo grau, perdão. Equações do segundo grau vocês estudaram no oitavo ano. E aí a gente deu início às equações do segundo, certo? E a gente lembrou naquela aula, né? A gente debateu naquela aula que a notação das equações do segundo grau partia de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Sendo que na aula passada nós iniciamos as equações incompletas. Como assim equações incompletas? Você vai encontrar equações ax ao quadrado mais bx igual a zero. Você vai encontrar equações ax ao quadrado mais c igual a zero. E você vai encontrar equações com apenas ax ao quadrado. O que não pode faltar nas equações é o coeficiente exponencial, entendeu? É esse coeficiente que tem o x ao quadrado. Por quê? Porque ela é intitulada de equação do segundo grau justamente por ter seu expoente na incógnita, né? Por seu maior expoente ser igual a 2. Se você tiver uma equação que tem um expoente 3, essa é uma equação do terceiro grau, 4 é equação de quarto grau e assim sucessivamente, né? Beleza. Equações completas. A notação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo a, b e c pertencentes ao conjunto dos números reais, né? Quem são os reais? Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, certo? Existem algumas situações numéricas que não cabem no conjunto dos números reais, mas isso vocês vão descobrir ao longo do tempo. Existem alguns métodos para a resolução, certo? A equação do segundo grau, ela tem vários métodos para resolver, né? Por exemplo, na aula passada a gente viu as equações incompletas e percebemos que para a gente resolver uma equação ax ao quadrado mais bx, existe uma técnica. Ax ao quadrado mais c, outra técnica, e ax ao quadrado mais outra técnica, certo? Então o que é que ocorre? Na equação do segundo grau completa, existe mais de uma técnica, existe mais de uma forma de você resolver. Só que hoje estudaremos o método da fórmula de Bhaskara, né? Eu não sei vocês, mas já na escola há muito tempo assim, já antes da gente estudar isso aqui, né? Algumas pessoas já nos colocam terror nesse nome aqui, essa fórmula de Bhaskara. Mas vocês vão entender que ela é bem simples, ela é bem tranquila e também vai haver outros métodos que eu vou ensinar para vocês para resolver essas equações. Nos concursos e nos vestibulares, eles não querem saber se vocês vão utilizar Bhaskara, se vocês vão estudar, vão utilizar soma e produto ou outras formas de resolução. O importante é você encontrar, certo? Então vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que meu A é igual a quem? Quem está acompanhando o meu x? Gente, na ausência do meu x, na ausência de um coeficiente acompanhando o meu x, como 5 está acompanhando aqui, ou como 3 está acompanhando aqui nessa, eu vou ter quem é o meu B que está acompanhando o
o x. 5, negativo. Menos 5. Nesse caso, o sinal sempre vai junto. E quem está acompanhando o meu C? Né? O meu C é o termo independente da minha equação. O meu C vai ser o... Quem está acompanhando, não. Quem é meu C? Né? Porque o C é independente. Vai ser o 6. Certo? Beleza. A primeira coisa, né? Primeiro passo, eu vou colocar aqui, né? Primeiro passo. Identificar os coeficientes. Eu vou apagar essa outra equação aqui porque eu imagino que a gente não vai ter espaço, certo? Então o primeiro passo está feito aqui, ó, identificar os coeficientes. Qual vai ser o meu segundo passo? O meu segundo passo vai ser encontrar um valor chamado delta. Mas como é que eu vou encontrar esse delta? Como é que a gente representa delta? Delta é uma pirâmide, né? Uma pirâmide em duas dimensões, certo? Um triângulo. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E como é que eu vou encontrar delta a partir disso? Eu tenho meus valores aqui, ó. Eu tenho o valor de A, aqui, ó. Eu tenho o valor de P, certo? E eu tenho o valor de C. Sendo assim, delta é igual. Quem é B? Menos 5. O B aqui está ao quadrado, então eu vou ter menos 5 ao quadrado, certo? Menos 4. Esse 4, ele já faz parte da fórmula do delta. Então ele é uma constante, ele já está aí, ninguém vai tirar ele daí. Vezes quem? Vezes o A. Quem é o A? Bora procurar o A aqui. O A é igual a 1. E vezes o meu C. O meu C é igual a quem? 6. Então pronto, né? Assim encontraremos delta. Menos 5 ao quadrado. Bora voltar nas potências. Base negativa, expoente par. Menos 5 vezes menos 5 vai dar quem? 25. Deixa eu só explicar para vocês direito. Se eu tenho uma base negativa, menos 5 vezes menos 5, e o meu expoente ele é positivo, 5 vezes 5 é igual a quem? 25. E menos com menos, mais, certo? Então, não tem erro quanto a isso aqui. Então, beleza. Menos 5 ao quadrado é igual a 25, certo? Aí eu tenho aqui menos 4 vezes 1 vezes 6. Algumas pessoas têm a mania de chegar e já meter o menos 4 aqui e fazer a multiplicação, né? Não façam isso. Multiplique tudo primeiro. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 6, 24. O sinal de menos aqui, ó. Menos com mais, menos. E menos com mais, menos de novo. E 25 menos 24, delta é igual a 1. Ou seja, o nosso segundo passo aqui é encontrar delta, certo? Encontrar delta. Beleza. Primeiro passo, identificar os coeficientes. Depois pegar esses coeficientes e substituir ele nos valores de delta. E o nosso terceiro passo? Terceiro e último passo, a gente já vai terminar. É uma coisa bem simples. É a gente aplicar a fórmula de Bhaskara. E quem é a fórmula de Bhaskara?
x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Certo? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. E o que é que eu vou fazer? Gente, logo vocês vão estranhar uma coisa aí. Existe uma operação dúbia aqui. Existe uma soma e uma subtração, certo? Em virtude dessa soma e dessa subtração, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou ter que, se eu tenho uma operação de soma, eu vou ter uma operação de subtração. Na equação de segundo grau, a gente vai encontrar dois valores, a depender do valor de delta, que eu vou estar explicando depois por quê. Essa parte da equação de segundo grau a gente vai ter mais aulas, né? Porque é uma parte que requer uma atenção bem especial. Então, beleza. Se eu tenho a soma, a minha soma vai ser o x'. Então, x' é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. E o meu x, tá feio esse x, e o meu x duas linhas, que vai ser a minha operação de subtração, vai ser igual a menos b, mais ou menos não, mais menos b, menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Certo? E o que é que a gente vai fazer? Pegar apenas esses valores aqui e substituir aqui. Então, o que é que eu faço? Ó, percebam, o meu b ele já está negativo. E eu tenho um b negativo. Então, eu vou ter o menos do b e o menos do meu valor, que já é negativo, que é 5. Mais, quem é meu delta? 1. Raiz de 1. 2 faz parte da constante, né? Faz parte da fórmula. E o meu a é quem? 1. Ou seja, menos com menos, mais 5. Então vai ficar 5 positivo. Raiz de 1 é igual a 1. E 2 vezes 1, 2. 5 mais 1, 6. E 6 dividido por 2, 3. Achei o meu x', certo? E aqui, ó, mesma coisa. Menos com menos 5, mais menos, né? Menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1, igual a menos com menos mais, o 5 fica positivo, e 5 menos 1, e 2 vezes 1, 2, certo? Igual 5 menos 1, 4, dividido por 2. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Ou seja, qual será o resultado dessa minha equação? O resultado dessa minha equação vai ser o seguinte, que o meu conjunto solução é igual a 3 e é igual a 2. E fim de papo, certo? Eu ia fazer outro exemplo, né? Eu ia fazer outro exemplo sobre equações, mas a gente vai ficar por aqui mesmo. E eu vou fazer o seguinte com vocês: vou passar uma atividade, né, avaliativa. Vou passar uma atividade avaliativa. A gente vai ficando por aqui, até porque eu entendo. Sim, eu esqueci de falar. Primeiro passo, identificar os coeficientes. Segundo passo, encontrar o delta. Terceiro passo, aplicar a fórmula
de Bhaskara. E encontrar os valores, certo? Essa aqui é a equação do segundo grau, parte 2. Provavelmente teremos parte 3 e parte 4. Nos vemos em outra oportunidade e estudem bastante, certo? Até mais!